Nova Era por muito tempo, e hoje temos aqui a presença do Rubinho para trazer um pouquinho para a gente aí. Doutor, seu Jeter? Eu queria falar um minuto antes, já Ok. tivemos oportunidade de nos manifestarmos no Nova Consciência, lembrando que Alberto Calvo foi um grande espírita médico e um grande espírita político. Nós tivemos aí, relembrei que a presidente Dilma assinou a migração de uma AM para FM, essa história toda que todos estão acompanhando, e muitas pessoas ao longo do tempo se propuseram de alguma maneira a nos ajudar, porque sempre os ouvintes entendiam que o AM, o FM seria a solução para o fato de não estarem conseguindo ouvir a Boa Nova. E existe uma grande demanda reprimida até hoje para ouvir a Rádio Boa Nova e não conseguem por conta de toda uma degradação que sofre a faixa de ondas médias. E lá atrás, desde lá atrás, eu me vejo em muitas situações junto, sendo conduzido pela mão de Dr. Alberto Calvo para visitar ministro em Brasília, visitar o governador Mário Covas. E eu até tive a oportunidade de dizer, tive uma receptividade, conduzido por ele, fui introduzido no gabinete do Mário Covas, e isso era, a gente pode até pensar assim, o governador tem sempre interesse de se relacionar bem com seus deputados. Tudo bem, é isso mesmo, mas você percebe a atenção diferenciada que se dá a uns e outros. E assim, de repente, graças a essa deferência que eu entendo a Alberto Calvo, em alguns minutos eu me via no gabinete do governador falando com o ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, colocando o nosso pleito, das nossas necessidades, etc. e tal. Então, ele sempre teve essa coragem de dizer-se espírita. E hoje a gente até, eu fico assim, meio que, porque muitas pessoas podem estar se perguntando por que o Jeter está hoje ali. Eu venho, de vez em quando participo, etc. e tal. Mas hoje havia uma razão especial. Por conta de outras ações que o vereador Rubens Calvo esteve envolvido, não pôde antes estar aqui respondendo, porque ele virou a manchete aqui do programa. Virou o assunto. Por quê? Por conta de uma votação do IPTU, que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas, antes mesmo, eu tenho certeza que ele vai enfrentar essa situação não só inspirado, mas amparado agora pelo seu pai, doutor Alberto Calvo. Mas aqui, pessoalmente, queria deixar registrado, não só em nome da direção artística da Rede Boa Nova de Rádio, tenho certeza que manifesto aqui o posicionamento do Conselho Diretor e também do Conselho Deliberativo do Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, porque dentro do Conselho há a possibilidade de conselheiros consultivos. São pessoas que, por sua habilidade, sua experiência, são convidados a integrar o Conselho Deliberativo do Centro Espírita Nosso Lar como consultores. E o doutor Alberto fazia parte. parte. O doutor Alberto Calvo era um desses conselheiros consultivos, porque o Conselho Deliberativo, muitas vezes, diante de decisões a serem tomadas, precisavam ou precisa das luzes de especialistas para poder decidir melhor determinada situação. E o Alberto Calvo era um desses conselheiros consultivos. Rubinho? É muito difícil, A gente, por mais espírita, que somos, essa separação, assim, repentina, pelo menos da questão social, familiar, carnal, dentro dessa visão é muito difícil, mas o espiritismo é o único caminho do conforto, Todos aqueles que passam por isso sabem. Eu acho que a dor maior é uma mãe perder um filho nesse planeta. Acho que não tem dor maior, Um filho pode perder um pai, um irmão perde o irmão, mas a mãe, quando perde um filho, fica imaginando, Meu pai foi um amigo pai e um pai amigo. Então é meu amigo, então eu sempre sou temporão. Meu pai já era espírita desde a década de 40,
numa dificuldade terrível, se tornou médico pela Faculdade Paulista de Medicina, fez psiquiatria com Franco da Rocha, então era uma pessoa muito entendida nas causas das doenças mentais. Disso, com Franco da Rocha. Exatamente. E foi muito amigo e incentivador do Bairral, que tinha outro nome. E o que mais ele fez de importante foi associar a medicina, somente a psiquiatria, no tratamento das moléstias mentais. Ele por um tempo foi diretor clínico aqui. Exatamente. Das Casas André Luiz. Eu me lembro, ele estava construindo aqui, ele ajudou muito, inclusive na própria planta, trazendo pessoas influentes do governo, e foi o primeiro diretor clínico, né, fazia aquilo com amor, e trouxe o que era de melhor dos psiquiatras do Estado para iniciarem um trabalho aqui. Algum deles, como o Dr. Fiore e assim por diante, que escreveram o seu nome na medicina, né, na doença mental. Mas o que melhor ele fez foi a defesa do espiritismo. Eu, quando me entendi por gente, quando eu comecei a entender as palavras, eu sempre vi da boca do meu pai, graças a Deus. Meu pai sempre falou Deus, e as últimas palavras dele foi graças a Deus. Né? Então, foi um defensor, saiu muitas palestras pelo estado todo, fora do estado, fora do Brasil, e eu, quando podia, acompanhava ele. Aprendi muito com meu pai. Me arrependo, filhos aí, suguem mais, né, filho, acompanhem mais seus pais, que tem muito para ensinar, que eu me arrependo do tempo mais útil que poderia estar do lado dele e não tive. Esteve junto naquela celeuma toda que tentar desmoralizar o Chico Xavier. Ele foi um dos médicos que esteve na primeira materialização, monitorando a médico que cedeu o ectoplasma. É difícil, ele já era um médico conhecido, dentro da sociedade médica, inclusive, e a imprensa toda colocou esses médicos como os calhorda. Não existia termo pior do que calhorda. Hoje em dia se falam palavrões aí pela própria mídia. Então foi um sofrimento para a família. Foi para o Rio de Janeiro, foi para o Niterói junto com o Chico para defender. Tenham lá os recortes dos jornais da época. Você está se referindo à matéria do Cruzeiro sobre o Chico? Não, e todas aquelas que o próprio perito criminal, e que colocaram para dizer que aquilo era tudo mistificação, e colocaram esses médicos, que eram 5 médicos, como os calhorda, e abriram processos e tudo mais. Depois eles vieram procurar um perito aqui em São Paulo, que desmentiu tudo aquilo que foi armado contra o Chico. E daqueles programas, né, que ele frequentou lá na TV, inclusive da Globo, da Tupi, em Niterói, e os jornais publicaram. Eu tenho lá o Pelé do Espiritismo, Alberto Calvo, e tenho lá também as palavras do Chico na revista dos 60 anos da Federação Espírita, que diz assim: sem demérito para os demais, mas o Calvo foi fundamental em defesa de tudo aquilo, porque ali, a partir desse fato, o Espiritismo tomou outro rumo no Brasil. Então ele sempre foi de baluarte, ele sempre foi da frente, ele sempre divulgou o Espiritismo, sempre muito fiel aos princípios de Kardec. E muita gente dizia para ele: por que o senhor não escreve? Ele dizia: não vim aqui para escrever, né? E até porque ele dizia que o que já foi escrito tem que ser lido. Nós não estamos em época de escrever mais, estamos em época de ler, porque as coisas estão mais próximas do que a gente possa imaginar, né? Então ele deixou muitos ensinamentos, muitos amigos. Teve um infarto agudo do miocárdio, fazendo carinho na minha filha. A minha mãe está no hospital. Minha mãe não sabe que o meu pai desencarnou e já teve um enterro, não tem condições médicas, clínicas, de receber a notícia. E foi muito difícil, porque eu tive que fazer tudo, foi muito rápido. Como ex-deputado, como ex-vereador, ele tinha o direito de fazer o velório dele nessas casas legislativas, porque todo o cerimonial se mobilizou para isso. Eu fiz lá no consultório dele, onde ele atendeu mais de 370 mil pessoas sozinho, devia estar no Guinness, sempre com muito amor, não importava se era rico ou pobre, e sempre dentro dos princípios que ele aprendeu com o Espiritismo. E foi gratificante, porque nós fizemos um velório, uma despedida dos amigos familiares,
no consultório e no centro espírita que ele fundou, que é junto do consultório. E aí a notícia correu, né? E aí foi muito bom ver os amigos ali se despedindo, né? O bairro inteiro. Eu nunca vi tanta gente assim, tão curto espaço de tempo, que acho que é providencial de Deus, né? Parece que até o semblante dele mudou. O clima de velório se transformou num clima de comunhão, de vibração positiva. E por isso que eu tenho fé que nós estamos aqui lutando por um Brasil, para novos tempos, para uma sociedade melhor, para a evolução de todos nós. Eu tenho fé que estamos aí tentando lutar no caminho certo, né? Assim, lutar assim, dentro das minhas imperfeições, que a gente tem que lutar no caminho certo, porque se transformou ontem. Foi uma coisa assim, tivemos católicos, tivemos protestantes, tivemos ateus, tivemos espíritas, claro que a maioria espíritas, porque o meio dele era mais espírita, mas todos falavam uníssono, numa só voz. Puxa, que clima gostoso. Os antigos costumavam falar, né? Quando você vai ao enterro, você vai ver como essa pessoa é querida, né? Pela quantidade de pessoas que estão no seu velório, no seu enterro. Então, ele merecia todo esse carinho. Foi. Com certeza. E deixou bons ensinamentos. Agora cabe para mim, como filho, tentar trilhar os passos. Quer dizer, fazer a mesma coisa com ele que ele fez, impossível. Mas tem muito exemplo aí muito exemplo para seguir, inclusive dentro da política, dentro do espiritismo, dentro da medicina. Meu pai não abandonava um leito de um paciente. Não importa, ele medicava, antigamente não tinha os socorros que tem hoje, e enquanto o remédio não fizesse efeito, não importa se ele estava sem dormir, sem comer, se era datas especiais, ele colocava uma cadeira, ficava ali, não importa se era num barraco ou se era dentro de qualquer outro local, ele colocava a cadeira e ficava ali até a medicação fazer efeito e a pessoa melhorar. E se não melhorasse, ele colocava no próprio carro dele e ele acompanhava dentro de recursos maiores e ele ficava ali assumindo a responsabilidade desde o início do primeiro atendimento. Maravilha de exemplo, né? Foi. Delmar? Duas coisas, né? Que uma delas independente da idade, o Rubens está órfão, né? Porque é isso que ele falou. A orfandade, a gente acha que são só as crianças, né? E muitos daqueles que também se consideraram filhos dele, né, com todos esses exemplos. E o paradoxo, se por um lado a orfandade, por outro lado a festa no plano espiritual, né, porque, né, de repente, com essa mudança de plano, que é o que nós acreditamos, quantas pessoas, né, o recebem e estão juntos, e por todos essas trocas, esses benefícios que receberam dele, seja como médico, então, quantos pacientes agradecidos não estão com ele, na área política, quantos que ele beneficiou não estão com ele, enfim, é uma festa, é assim que, esse paradoxo da vida, órfãos aqui, e festa na espiritualidade. Leonardo? Bem, o meu contato com ele se fez pelas ondas do rádio. Havia um dia da semana que eu tinha um compromisso e saía com o carro. E esse era o dia de ouvir o programa dele aqui na Rádio Boa Nova. Como é o nome mesmo? Em Busca da Verdade. Em Busca da Verdade, né? E eu tive a oportunidade de ouvir uma quantidade muito grande de programa. Então eu conheço ele através das ondas da Rádio Boa Nova. Agora, pelo fato de eu insistir em ouvir os programas dele, isso mostra, evidentemente, que havia conteúdo que me interessava e estava presente. E, evidente, então, nessa oportunidade, só posso agradecer aquilo que eu recebi através de ouvir o rádio dele, né? Mas eu acredito que ainda a gente vai acabar aprendendo muito mais através das informações que o seu filho aqui vai trazer para nós constantemente, né? Existe até um projeto de aproveitar os áudios do Em Busca da Verdade, está dependendo aí de todo não é muito fácil, mas há uma intenção, porque, por incrível que pareça, gente, até início desse ano, a gente me lembrando dele, porque a gente evitou de fazer muitos comentários sobre a condição de saúde que ele ficou, mas alguém achando que, sabe aquelas mudanças que a gente faz de tempos em tempos, vieram mensagens, né? Inclusive assim, um tanto quanto contundentes para cima de mim, como quem diz, como é que você faz uma coisa dessa, né? Mas é porque ele não tinha mais condições de atuar, e as pessoas sempre nos cobraram essa presença, né? Eu já tinha comentado isso com o Rubinho, e talvez aproveitar
conceitos e colocações que ele fez no Em Busca da Verdade, é a partir dali como a Delmar faz. Exatamente. Eu ia dizer Reinaldo Leite, né? E os dois juntos, né, eram uma figura, porque às vezes eram aqui nos corredores. É interessante que eles tinham uma similaridade nessa questão do jeito elétrico de falar, sabe? E tinha momentos, eu vi também muitas vezes o doutor Calvo falar, parecia que ele estava bravo, né? Você olhava, mas ele estava falando uma coisa legal, mas era com tanta veemência, com tanta energia que eu falei, nossa, agora ele está bravo. E não, ele estava realmente entusiasmado. E quando os dois se juntavam aqui nos corredores, realmente foram momentos ímpares fora da... Eu acho que o Espiritismo passou por momentos que precisou de protagonistas como ele, né? Ele, Herculano Pires, tal, que tinha os não existem da vida, então tinha que ter um contraponto vigoroso. E então, eles eram... Acho que da mesma forma que Moisés e Jesus, né? Então, de repente, nesse momento era necessário, né? Tivemos debates inesquecíveis entre ele, o Padre Quevedo, esqueci o nome do outro. E foram assim, que a Bandeirantes colocava, né? A Gazeta também. E ele sempre defendendo o espiritismo, mas era arraigados os debates, né? Tinha que ser mesmo contundente, né? Agora são 12 horas e 25 minutos, nós vamos para o nosso intervalo. O Luiz está dizendo ali que estamos estourados aí em tempo. Daqui a pouquinho, mais Jornal Nova Era, mais notícias e continue conosco. Você está ouvindo Jornal Nova Era. A dinâmica de um novo tempo. Boa tarde para você que está na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio. Jornal Nova Era desta segunda-feira, dia 11 de novembro, está de volta. Seu Jeter? Bom, nós tivemos aí a notícia sobre o IPTU, que ainda está polarizando, né? Pelo menos aqui na Grande São Paulo, a coisa está atingindo aí raias passionais, né? Demais. E é evidente que Rubens Calvo, enquanto vereador, está envolvido porque é um dos votantes e a favor, né, do IPTU. E meu posicionamento aqui, entre outras coisas, é claro, sempre o ouvinte, o telespectador nos merece toda a atenção e a oportunidade se faz mesmo para uma reflexão maior em torno do que é ser um espírita político. O que nós esperamos? Porque eu costumo dizer, se a gente vai se posicionar exatamente como se posiciona grande parte do eleitorado, que vê no político um despachante para resolver as suas questões, muito de um dia a dia, e assim, como quem diz, resolva a minha questão, o dos outros eu não quero nem saber. Aí é complicado. Eu acho que não é isso que o Espiritismo nos convida, né? É para uma reflexão pensando em todos. E é evidente que nós tivemos muitas manifestações, algumas eu me surpreendi. Surpreendi porque entendo que o Espiritismo propõe qualidade e propõe inclusão, nunca cortar a cabeça de ninguém, né? E lamentavelmente tivemos até posições que colocou toda uma... pode ser atingida economicamente seriamente, né? Então, como resolver essas questões? Então, temos um problema social, temos um problema político, temos um problema ideológico, né? De própria convicção, o que nós esperamos de um político espírita envolvido. E tivemos, eu me lembro aqui, eu quero até aproveitar aqui esse momento para dizer Domingos Astrini. Eu não atendi você porque fugi do assunto. Quem me conhece sabe que eu dou retorno, sim, mas é que realmente tivemos 2 semanas muito intensas. Só mesmo semana passada eu não fiquei um dia à noite em casa, trabalhando, quer dizer, saí do trabalho e fui para mais trabalho, né? Então, parece que teve uma companheira até que se colocou um pouco no meu lado. Eu quero, a partir dela, introduzir aqui o assunto. Ela disse: bom dia, amigo, venho lhe trazer um abraço e garanto que não é de urso. Que é a Dalci Biscaro. Sei que você tem sido bombardeado para retirar o Dr. Calvo da programação. Acho que as pessoas ainda não entenderam a frase de Jesus: reclama do cisco no olho do outro e não vê a trave no próprio olho. As pessoas acham
que porque é uma rádio espírita todos têm que ser santos. Esquece que a quem muito foi dado, muito será cobrado. E que um médium ou trabalhador espírita pode ser um grande devedor. Geralmente somos, né? Radicalismo ainda pior que o silêncio. Fiquei com tanta pena do Dr. João Lourenço, o mesmo que com todo o jogo de cintura que tem, ficou de saia justa no programa por causa de um ouvinte. Ela coloca radical, eu acho até que eu entendi a dificuldade dele, né? Vamos ser caridosos, o mal acaba se extinguindo por ele próprio. E ainda, todos merecem uma segunda chance e todos deveríamos pensar diante de um impasse, né? Como resolver realmente essa situação dentro daquilo que o Espiritismo nos coloca. Porque se o Espiritismo é uma ferramenta de evolução, ela tem que ser muito mais fora do centro do que dentro do centro espírita. É aquilo que a gente fala. Dentro é fácil. Bom, essa é a questão que se coloca. Rubens Calvo, realmente você disse até que eu sei que o tempo talvez a gente precise voltar, mas você disse que explicaria, quer dizer, existe uma fórmula tal, mas não existe uma questão nem ideológica, existe uma questão de consciência, e consciência principalmente com os mais necessitados da cidade de São Paulo. Mas você quer ver, aqui em Guarulhos o prefeito foi eleito, reeleito, ele saiu de férias, a coisa entrou na Câmara, todo mundo se sentiu. Eu, no primeiro momento, reagi emocionalmente, mas eu reconhecia que a minha casa estava defasada, porque eu comparava isso com outro imóvel do irmão, na família, etc. e tal. Eu via que havia um disparate, alguma coisa precisava ser feita assim. Mas como resolver esses disparates? Os nossos seguidores do nosso trabalho, na sua maioria, são os nossos pacientes. São mais de 37 mil pacientes lá no consultório atualmente. E do meio espírita, onde a gente foi criado, onde a gente milita. Então é claro que a cobrança vem maior desse meio. E aqui é uma rádio espírita, o que a gente ia esperar? Ocorre que a imprensa não está dando condição de a gente colocar a realidade. 2009 teve um aumento brutal do IPTU na cidade de São Paulo. Isso atingiu frontalmente, por exemplo, o meu pai, que era aposentado, e onde o IPTU da casa dele subiu de 170 para 250 mês. O que acontece? Naquele instante foi colocado por lei que cada 2 anos tem que se atualizar o valor real do imóvel, claro, com os descontos para chegar no valor aonde é considerado junto à prefeitura para se ter a porcentagem e a alíquota do IPTU. Isso foi cumprido. Nós estamos vivendo um boom, quer dizer, um momento atípico que deflagrou uma grande crise nos Estados Unidos pela valorização, majoração dos preços da construção civil e dos valores dos imóveis. Isso é uma realidade. Todavia, vamos falar da cidade de São Paulo. Hoje nós temos, com essa nova votação que fizemos, 1.060.000 isentos, todos muito pobres. Hoje, os postos de saúde da cidade de São Paulo estão faltando 140 itens de medicamentos. O Haddad pegou um caixa na prefeitura abaixo, tentou reajustar o transporte em 20 centavos, a cidade quase foi queimada inteira. Isso foi obrigado a ser repassado para os custos dos cofres públicos, porque há um subsídio no transporte, e a cidade de São Paulo é muito grande, não é uma cidade de Guarulhos. Um ônibus que atravessa a cidade, ele tem muito mais despesas do que um ônibus que serve Guarulhos. Por outro lado, ninguém comenta os 430 milhões que o Haddad teve que pagar para o Itaquerão, já de contratos firmados, que isso saiu dos cofres públicos. Ninguém vê aí uma máfia de fiscais que desviaram nos últimos anos mais de 500 milhões dos cofres públicos. Isso acaba faltando medicamento e faltando melhorias para os bairros periféricos. Mas a questão não é essa. A questão é que eu duvido que alguém que receba seu IPTU a próximo ano vai ter a mesma consideração. Por quê? Que estão tendo hoje para comigo. Por exemplo, na região norte inteira, o único bairro melhor avaliado foi Cachoeirinha. Não, Cachoeirinha está errado, lá a gente já está corrigindo, mas foi Santana.
que vai ter um aumento médio em 14% de IPTU. 14%. Por outro lado, o que nós fizemos? Nós elevamos os imóveis isentos de 60 mil para 170 mil reais. Eu quero... Mas deixa eu falar a questão do aposentado. Não, que é uma problemática a gente está aqui para com todo jeitinho te apertar. Então, para apertar. Os aposentados, até 3 salários te abraçar mínimos, sem te apertar. Até 3 salários mínimos, o aposentado era isento. Continua. De 3 a 4 vai ter 50% de desconto no seu IPTU. E de 4 a 5, 30%. Então eu vou pegar um exemplo do meu próprio pai. Ele pagava 250, Casa Verde vai aumentar 5%, ele ia para 267. Por não receber 5, se tem uma coisa injusta nesse país de aposentadoria, por não receber 5 salários mínimos, então o IPTU dele ia para 190 reais. Quer dizer, aquele aumento de 5% e mais esses benefícios reduziu o IPTU, porque nós entendemos que o aposentado ele precisa de remédio, não tem mais a qualidade de vida quando tinha numa vida ativa. Tentamos fazer uma justiça social na cidade de São Paulo. Mais da metade dos bairros o IPTU está reduzido. Os bairros centrais, quer dizer, Campo Belo, Morumbi, vai pagar mais mesmo. Eu acho que até o espírita que tem consciência, que sabe que tem mais dinheiro, ele tem dever com aquele pobre da periferia. A gente não, os córregos estão assoreados, as bocas de lobas estão entupidas. Tivemos uma chuvinha agora que inundou São Paulo, uma chuvinha que nem é época de chuvas fortes, não é? Nós temos que garantir. Então a minha consciência é garantir recursos para a prefeitura atender a maioria dos paulistanos. E quem pode mais vai pagar por quem pode menos. Os impostos são injustos no Brasil. Eu queria só colocar a participação do ouvinte, até que foi o objetivo, né, de trazer você aqui, até para você poder justificar. Dar um exemplo, só um exemplo. Você falou assim para o ouvinte, querido, que você votou com o partido. E foi essa questão que os ouvintes isso pesa, que você falasse. Porque o povo na reforma política, eles querem a fidelidade partidária, porque aqueles que trocam de partido são mal vistos. Se você não segue o partido te coloca na comissão de ética, que determinou, comissão de ética, você corre risco de ser expulso. O mandato não é teu, você levou os votos, mas o mandato é do partido. Aí você simplesmente é expulso do partido, você está fora. Claro que teve uma questão partidária, todo mundo sabe que o PMDB, a vice-presidência é do Michel Temer, que é PMDB, eu sou PMDB. Todo mundo sabe que o PMDB tem 3 secretarias junto ao Haddad, ao governo do PT. Mas, extrapolando essas questões partidárias, eu queria dar um exemplo de uma, até amiga, Márcia Streck, deve estar me ouvindo agora, ela mora numa região de Pirituba. Entrou no meu Face me esculhambando, que eu estava acabando com a vida dela. Eu falei, é verdade? Então tá bom, que bairro que você mora? Ah, é São Domingos, se não me engano. Ó, você vai ter uma redução de 10% no seu IPTU e toda a sua região. Que você está reclamando comigo, mulher? O que você está reclamando comigo? Nós precisamos garantir benefícios, nós estamos penalizando mais se o IPTU, na sua injustiça social, porque você pode dizer para mim, tudo bem, quem ganha 5,1 salário mínimo, de repente vai pagar um IPTU maior e na conta final ele vai sobrar menos dinheiro que aquele que ganhava até 5. Isso é injustiça, mas temos que arrumar uma forma de produzir uma justiça mais isonômica, vamos dizer assim. Mas as ferramentas que a gente tem hoje é de tentar garantir recursos para São Paulo não parar. Infelizmente, as subprefeituras estão depauperadas, infelizmente sucateadas. Há muito tempo no concurso público na cidade de São Paulo, os serviços são todos terceirizados. O que a gente tem pegado de contratos superfaturados, e uma empreiteira, ela contratar e ganhar uma concorrência, ela subempreita aquela que está trabalhando, porque, claro, o lucro vai ficar com aquela que ganhou. Se ganhou no menor preço. Quando ela subempreita, vai pagar menos. O serviço não é de boa qualidade. Os nossos asfaltos hoje não duram 2 anos. Então nós precisamos reconstruir a cidade de São Paulo. Existe uma questão partidária? Existe. Mas existe também uma responsabilidade com a questão social da cidade de São Paulo. São 12 mil moradores de rua. Nós temos um problema muito sério com as cracolândias que se formaram na cidade de São Paulo. A Secretaria de Assistência Social terceirizou todinha, então hoje elas gastam mais de 50 milhões mês para pagar convênios com entidades filantrópicas que a gente julga todas serem sérias, que estariam amparando os desamparados da cidade de São Paulo. Então é por isso que eu votei. Agora, Zona Norte inteira,
o primeiro projeto veio uma trava o que quiser, não pode passar de um teto. Não quer dizer que todos os comerciantes vão aumentar 35%, mas veio 45% para os comerciantes e 30% para as residências. Nós baixamos para 20% os residenciais e 30%. Como trava? Mas isso vai acontecer aonde? Na Carlos Berrini, no Berrini. Aí eu ouço nos jornais e na imprensa que os comerciantes vão mudar de São Paulo. Eu digo e retomo aqui, truco malandro, muda de São Paulo. Vai ganhar o dinheiro que você ganha fora de São Paulo. Aqui é um grande centro comercial. Agora, se na tua região vai ficar pesado o teu comércio, vai para aquela região onde a gente está diminuindo o IPTU, que você vai ter o lucro no IPTU, e vai ajudar o progresso na região mais periférica e aqueles que necessitam do seu comércio também. Eu não entendo aquele que tem uma Ferrari que paga 30 mil reais de IPVA ano, não querer pagar, de repente, 5 ou 6 mil reais a mais no seu IPTU. Aquele que frequenta o restaurante, que uma conta não sai menos de 1.200 reais e vai todo final de semana, às vezes 2 vezes, não querer pagar e fazer propaganda contra, como se 29 vereadores fosse o mal, ou os corruptos, ou o mal da política, e não é. Existe uma questão hoje de governabilidade social na cidade de São Paulo. Eu não posso fugir. Então, para não agradar alguns amigos que votaram em mim, eu não poderia, eu não deixei de atender a minha função de estar lá dentro. Eu posso até trazer uma participação aqui que de repente pode trazer. Tiveram muitos comunicadores da rádio que dedicaram o programa inteiro só para falar do meu posicionamento. Então eles que me chamassem, não foi o Jeter. Não, e eles nem fizeram não, isso. Alguns fizeram sim. Não, Rubinho, isso foi motivado pelos ouvintes. Foram os ouvintes que entraram nos programas. Alguns. O nosso ouvinte lá de Penápolis, ele diz assim: boa tarde, amigos do jornal. Fala sobre até essa questão partidária, né? Se tiver que acompanhar o partido, pergunto, se mesmo o partido votar a favor da legalização do aborto, como ficaria o vereador neste sentido? Votaria a favor do partido? Eu, quando escolhi o partido, eu já escolhi o partido que não prevê isso nos seus estatutos. Né? Tem alguns partidos hoje de esquerda e de centro-esquerda, inclusive alguns na moda aí, que o povo vai seguindo, que nem sabe que no estatuto reza lá a favor de derrubar a questão da lei do aborto. Eu não ia fazer uma guerra partidária. Então, eu, quando escolhi o partido, eu escolhi o partido que não está nas fileiras da descriminalização do aborto. Agora, Rubinho, pode ser, realmente a mídia muitas vezes é implacável, né? E a gente viu lá, vereadores querem cargos para aprovar o aumento do IPTU. Isso é barganha, eu não faço isso. Mas existe. Pode existir, mas temos 29 ali fiéis e eu posso te assegurar. Eu só estou te colocando que você vai ficar num pente fino mais complicado, até mais rigoroso. Porque eu sempre digo aqui, sempre disse antes das eleições, que espírita não precisa de ficha limpa. Se a pessoa achar que não está legal, na próxima ele já não vota. Me permitiu? Claro, por favor. Por favor, Leonardo. Existem algumas coisas que acabam desaparecendo no meio disso aí. O morador de São Paulo, qual será o imposto maior que ele paga? Onde é que ele desembolsa mais dinheiro para pagar imposto? Não é no IPTU. É verdade. É no ICMS, Isso. é no IPI. Enfim, há uma série de impostos que vem embutido no preço daquilo que nós compramos no supermercado, que nós pagamos quando vamos assistir o filme no cinema, que no caso aí seria o ISS, né? Então, existe uma distorção que precisa ser ajustada. Agora, inclusive, raciocinando sobre isso, inclusive o prefeito fez uma analogia de que o IPTU é uma espécie de taxa de condomínio da cidade de São Paulo, né? E então, curiosamente, eu fui verificar quanto é que eu pago no meu prédio de taxa de condomínio e descobri que a cada 2 meses o valor que eu pago de condomínio é igual àquilo que eu pago anualmente de IPTU, né? Agora, quando a gente analisa quais são os serviços que a cidade oferece, ele pode não ser de boa qualidade, mas o fato é que ele oferece serviços. Então, eu acredito que o valor que a gente acaba pagando para isso não é um valor muito grande. Porém, existe essa distorção em que as pessoas já têm retirado do seu bolso uma série
de reais proveniente dessa distorção tributária. Uma outra coisa que me parece que não é adequado nesse imposto IPTU é ele estar centrado em cima do valor do imóvel. Ele devia estar centrado em cima do que é que aquele cidadão utiliza de serviços da prefeitura e não em cima do valor. Então, quando você tem essas bolhas imobiliárias, como nós estamos vivendo, dá esse tipo de distorções. Agora, então, se porventura isso fosse calculado em função daquilo que o contribuinte usufrui de benefício da cidade, eu acho que seria muito mais justo. E certamente não haveria esses solavancos em função da mudança do valor que possa estar estabelecendo. Você vê isso viável, uma ação viável para chegar para essa situação? Não, eu acredito que vai chegar um momento em que vamos ter que promover uma reforma tributária nesse país, porque aquilo que nós temos aí hoje é um verdadeiro lixo. Então, nesse momento, é um momento em que nós podemos, evidentemente, levantar essas questões da injustiça de determinados impostos. Por exemplo, o senhor tem um seguro-saúde e, de repente, desembolsa muito mais. O senhor não ocupa os hospitais da rede pública. Então, o senhor está pagando muito caro o seu IPTU, porque o senhor não usufrui de todos os serviços que a prefeitura... Mas isso é uma injustiça, realmente. Eu concordo com o senhor. Mas onde buscar um critério? Hoje o critério que a gente tem é o IPTU. Então aquele espírita da classe média hoje, classe média alta, que vai ser um pouquinho mais aumentado o seu IPTU, pense naquela servidora do lar, que nós estamos com 90 mil crianças até 3 anos fora de creche na cidade de São Paulo, nas favelas, jogadas nas favelas. A gente precisa de recursos para construir creche para essas crianças. Pense que aquela servidora deixou os filhos sozinhos para estar lá te ajudando. Só me permite. Agora, eu acredito o seguinte, onde nós temos que centrar a nossa atenção é de que os recursos que são destinados aos municípios são insuficientes para que os municípios possam responder por suas responsabilidades. Então, se tem uma grande questão para ser discutida, é como é que se distribui a carga tributária entre o governo federal, entre o estado e entre o município. Fica um beijamão lá sempre lá em cima. Então, né? A grande distorção não tem nada a ver com pagar ou não pagar o IPTU. Tem a ver do que a massa de recursos que é destinada aos municípios hoje não é suficiente. Existe lá o Fundo de Participação dos Municípios, que transfere uma parte da arrecadação federal para os municípios, mas que é insuficiente. Então, o que nós temos hoje é uma administração pública fortemente centrada no governo federal. E nós sabemos que esse governo federal nem sempre atende às necessidades do nosso bairro, da nossa rua, porque a carga tributária não tem essa distribuição adequada. E depois tem aquilo, a questão partidária, né? Se é do partido, agora a gente está vendo um PT cair em peso aqui em São Paulo, porque é o Haddad. Então tem isso. Então, o que você está falando é sério, é muito mais sério do que a gente imagina. Parece que a gente está vivendo o Brasil colônia, em Portugal levava tudo. Reforma tributária já, né? Nós sofremos muitos anos. Agora, de qualquer forma, só para concluir, evidente que existem distorções que pegam as pessoas aí e colocam elas numa situação difícil, né? É aquela viúva que mora numa casa que foi uma casa formidável, porque a família dela teve um momento de bom na vida, né? E agora está ela lá sozinha, quer dizer, numa casa grande, num bairro adequado, e o valor desse imóvel, tendo em vista a bolha, foi lá para cima. Agora, então, o que acontece? Esse imposto, ele não tem a capacidade, inclusive, de discriminar essas situações. Então, acaba impondo sacrifícios para pessoas que, por mais justo que nós possamos defender, vamos dizer assim, a destinação do recurso do IPTU, mas, entretanto, vai ter pessoas que vão chorar lágrimas muito amargas. Né? Lembrando quando eu era criança aqui em Guarulhos, eu lembro que na rua onde eu morava, ali perto do Hospital Estela Maris, quando nós chegamos lá não tinha esgoto, a rua não era asfaltada, enfim. Então eu lembro que vinha ali para pagar só o que se usava da luz. Aí depois eles colocaram esgoto na rua. Aí eu lembro que aí vinha assim, no imposto vinha o esgoto. Aí depois eles asfaltaram a rua e aí vinha o preço do asfalto. Aí pela limpeza, eu lembro que vinha tudo discriminado, eu era criança. E eu lembro que quando veio o asfalto e aí veio o imposto, que é exatamente o que você falou, ninguém chiava, porque vinha ali os benefícios, você pagava pelos benefícios que você tinha pela cidade, né? Então, se você vê,
a complexidade é muito maior quando você coloca, né, a questão federal, estadual e municipal, e que não chega no bairro, e na hora me veio essa... Realmente, se você... É muito mais complexo, tem fatores sociais, tem fatores políticos e econômicos, só que, de novo, está na hora. Se uma questão é global, de começar a ter soluções locais. Soluções, sim, para essa senhora viúva que de repente, numa época áurea, eles estavam bem, e de repente o marido faleceu, os filhos foram embora, e ela está ali, e aí? E ela vai ser punida por causa disso? Quer dizer, ela vai ser prejudicada por causa disso, vivendo de uma aposentadoria? Então, veja bem, até 5 salários mínimos de aposentadoria terá um abatimento que é muito maior, esse abatimento, do que vai ser proposto o reajuste. Então, de repente, é uma maneira de a gente tentar atingir esse público, porque a gente não tem como você ir de casa em casa. Claro. A cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes, é maior do que o Portugal, que veio nos colonizar, é maior do que o Uruguai. Então, nós não estamos falando de uma cidade pequenininha. E com toda a complexidade, a Globo colocou uma reportagem mostrando os benefícios nos jardins, onde não tem os fios aéreos, onde os pontos de ônibus são todos cobertos, e colocou a realidade da periferia. E depois vem nos condenar. Agora, o que eu acho assim, a gente tem que discernir o que aqueles que estão comprometidos com as questões sociais, ou buscando uma melhor justiça desses que o próprio doutor Leonardo colocou, das injustiças como são os impostos, de não generalizar aqueles que fazem a barganha em troco de voto e tudo mais. Por exemplo, nós fizemos uma sessão de 8 horas, estávamos todos famintos, inclusive alguns com tontura. Um dos vereadores comprou meia dúzia de pizzas, e alguém fotografou maldosamente no momento que a sessão foi suspensa para ser realizado um congresso de comissão. Então os vereadores que não estavam afetos àquele congresso de comissões foram numa sala lá comer um pedaço de pizza. Alguém filmou e colocou como se nós estivéssemos comemorando a votação do IPTU, e não é verdade, porque às vezes a gente dá um voto desse com dor no coração, porque a gente sabe que de uma parcela da população está sendo injustiçada. Mas você tem que ver a maioria. Você tem que zelar para as obras mínimas sociais. Desculpe, você falou em maioria, tem uma grande quantidade de pessoas aqui querendo falar, e a gente tem 4 minutinhos, né, Luiz? Nós vamos ter, né, seu Jeter? Mas eu acho que é importante a gente trazer os ouvintes aqui. É um debate aqui. saudável, porque se eu também não saber como eles pensam, com certeza, eu não sei como representá-los. Então nós vamos fazer o seguinte. Canal, seria importante um canal, não é? De comunicação. Nós vamos fazer o seguinte, antecedendo aqui o jornal, nas segundas-feiras tem o Nova Consciência, que está bem dentro do foco, tudo é foco ali, né? Então nós vamos fazer, eu faço com você, porque também a repercussão será logo em seguida. E você conversar. Posso trazer mais as participações? O André Costa, o André de Mococa, ele diz aqui o seguinte: Deus abençoe você, e um abraço especial para o nosso político presente no bate-papo de hoje. Adoro o programa de vocês, muita paz e luz, uma excelente semana. O nosso ouvinte André de Mococa. A Jaísa nos escreve lá de Três Corações, está nos acompanhando pelas emissoras de TV Mundo Maior. Ela disse aqui: se me pedissem para descrever o Brasil com 2 palavras, diria corrupção e impostos. Triste demais. O Anderson René, foi ele que pediu aqui uma justificativa, né? Só gostaria de fazer uma pergunta. Tem fidelidade, mas o eleitor, principalmente com a sua consciência, por que não reduzir gastos ao invés de onerar mais ainda o cidadão? O Amaury, lá de Marietta, nos Estados Unidos, ele está aqui conosco participando, e lembra aqui do deputado, ex-deputado Bassuma. O Antônio Tadeu, ele que pediu aí para o Rubinho poder responder para os ouvintes. Lá do Havaí, até do Havaí temos aqui a participação da Arlete. Ela fala aqui sobre o Dr. Calvo. Ela gostaria aqui de agradecer o Dr. Calvo e o Dr. Rubens, pois eu ouvi Em Busca da Verdade todos os dias. Agora você, Guilmar e Delmar, gratidão pela entrevista que fizeram no Despertar da Consciência. Nosso ouvinte lá do Havaí participando conosco, mandando um abraço. Desculpa, esse nosso ouvinte dos Estados Unidos, lá é imposto único. Já pensou o Brasil com imposto único? Não é?
Nosso sonho, né? O Edi de Feira de Santana está nos acompanhando. O Araújo volta a falar aqui de São Paulo. Ele disse, ele que fala, né? Por favor, doutor Rubens, deixe o povo falar, seja democrático. Ele estava aqui nos acompanhando. A Eli, que é de Sorocaba, ela diz, boa tarde, meus sentimentos ao Rubens Calvo, mas me desculpe, meus sentimentos muito mais ao Rubens de não ter seguido todo esse lindo exemplo, agindo em prol do povo que te elegeu. A opinião aqui da Eli Mussi. A Ângela da Holanda. Rubinho, querido, desculpe, mas se a prefeitura está com a situação econômica assim tão deteriorada, por que concordou com a construção do Itaquerão? É a pergunta da Ângela. Eu não estava lá, meu amor. Inclusive, foi depois, né? Nós estamos construindo 2 hospitais, um na Brasilândia e outro em Parelheiros, que é deficiente em leitos, inclusive hospitais grandes, que vão custar cada um 200 milhões. O Parelheiros começa agora, já em janeiro. Né? O nosso querido Leonardo colocou bem. Agora que a presidenta Dilma está querendo jogar alguns recursos para a cidade de São Paulo, a mesquinharia política, porque o governo é PT, o governo do estado era PSDB, o governo de São Paulo, da capital, PSD, então os projetos sociais não vieram para cá. E tanto chega nas cidades, doutor Leonardo, que o Eduardo Campos só está saindo candidato a presidente, porque foi um bom governador, de tantos recursos que o governo federal deu para o estado dele. Mas nesse caso aí, eu particularmente entendo o seguinte, a nossa presidente está passando esse recurso para cá no sentido de se viabilizar em termos eleitorais. Por que ela não fez essa passagem antes, quando não existia esse tipo de coisa? Quer dizer, coloca essa responsabilidade no governador que não foi solicitar. Então, o que acontece é o seguinte, a política efetivamente no Brasil é algo que precisa ser profundamente reformulada. Sim. Né? Então, não dá para discutir colocando remendo em pano bom. Claro, por isso que o Jornal Nova Era chegou ao fim. Mesquinharia Nós vamos fazer o seguinte, todas essas participações de ouvintes que chegaram através do Skype, através do telefone, nós vamos passar para o Sr. Jeter, que vai ter a oportunidade de conversar mais com o nosso querido Rubinho, com o Rubens Calvo, na próxima segunda. Então, para você que não teve aí a sua manifestação lida, saiba que na próxima segunda essa manifestação será lida aqui no Nova Consciência, é isso? E sempre lembrando o seguinte, o nosso foco aqui, a nossa lei, pelo menos a gente tem que fazer um esforço por pautar as nossas atitudes dentro daquilo que as nossas convicções indicam. E a nossa convicção está estribada em cima da doutrina espírita. Mas precisamos também entender que a gente está com uma imperfeição em si e um contexto imperfeito ainda. E, portanto, nessa hora vamos ver a atitude de Kardec, que mesmo aqueles que o atacaram ou que detrataram, ele teve uma atitude coerente com aquilo que ele vinha trazer. Então, a gente precisa buscar em si um mínimo de coerência, porque não é fácil. Pedir desculpas aqui ao Leonardo, a Delmar, que hoje não tiveram muito espaço aqui no jornal, mas tiveram aqui toda essa parte de trazer aí o carinho e o nosso carinho a você, viu, Rubinho? Nosso coração com você pelo retorno à pátria aí do Dr. Alberto, e o Jornal Nova Era termina agora. Nós voltamos amanhã, logo depois do convite à prece. Obrigada, Luiz Leite. Segunda-feira, no Nova Consciência. É isso aí, seu Jeter, eu disse, segunda-feira, Nova Consciência, Rubens Calvo e Jeter Giacomini. Uma boa tarde para você e até amanhã. Fatos, opinião, a dinâmica de um novo tempo. Você ouviu Jornal Nova Era.